Olá, eu sou o Felipe, sou professor de redação do curso 2 Pontos Redação Online. E aqui por meio deste vídeo, por meio desta aula, eu quero discutir com você a proposta do Enem de 2023, ok? Na verdade, mais do que isso, eu quero mostrar para você determinadas técnicas que farão com que você escreva bem sobre qualquer tema, que para mim é a parte mais importante. Em vez de a gente ficar tentando adivinhar qual tema vai cair para a gente escrever sobre aquele tema, a gente precisa se preparar pensando que a gente consegue escrever sobre qualquer tema, desde que a gente tenha técnica para isso. E essa técnica se relaciona muito ao seu poder de leitura, poder de interpretação, que é de extrema importância para qualquer prova de redação. Afinal de contas, como eu sempre falo, a prova de redação, antes de qualquer coisa, é uma prova de interpretação de texto. Então nós precisamos trabalhar com essa ideia para que a gente tenha tranquilidade de trabalhar, de escrever com qualquer tema que apareça no Enem ou nos vestibulares por aí, combinado? E aí nós vamos começar, obviamente, vamos lá? Pelo comando. O que o comando mostra para a gente? Primeiro, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação, você já percebeu que eu destaquei o I. O I na língua portuguesa indica soma, indica adição. Tá bom, Felipe, eu já sei. E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Calma que eu vou te explicar tudo. Você não vai ter dúvida em relação a nada, eu te garanto, tá bom? Primeiro que você tem que considerar o seguinte, olha só, existem duas coisas sendo somadas. Quais são essas duas coisas? Leitura dos textos motivadores, olha, isso é o comando é quem manda, né? Então, leitura dos textos motivadores e seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação. O que isso significa? Isso significa o seguinte, se você se embasar apenas nos textos motivadores, se você escrever o seu texto embasado apenas nos textos motivadores, você vai corresponder a 50% do comando. Agora, se você ignorar os textos motivadores, você também vai corresponder a 50% do comando. Então, o que nós temos que entender? Que é necessário que haja um equilíbrio. Nós temos que entender a importância dos textos motivadores e temos que entender que eles não podem resumir a nossa argumentação. Então, eu não posso excluir os textos motivadores de forma alguma, afinal de contas, né? Se eu pudesse excluir os textos motivadores, nem lá eles estariam, na verdade. Assim como eu preciso acionar os meus conhecimentos de mundo. E a notícia boa é justamente essa. O equilíbrio, a associação se relaciona justamente a isso. O texto motivador, ele é colocado para você justamente para que você possa acionar os seus conhecimentos de mundo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, ok? Na continuação da nossa aula, do nosso vídeo. Mas já pega essa informação, já fique com essa informação porque ela é de extrema importância. Aí nós temos lá a continuidade. Redija texto tentativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Ó, vamos conversar aqui um pouquinho sobre essa frase temática. Primeiro, em relação à extensão dessa frase, né? É uma frase extremamente grande, isso é um fato, ok? E justamente por isso, muitos candidatos ficaram assustados. Só que calma, você não pode se assustar por causa disso, ok? Eu vou mostrar para você que quando isso acontece, há uma estratégia, nós precisamos agir de determinada forma. Eu vou te mostrar como vai ser isso daqui a pouquinho. Vamos só acabar de ler aqui o comando, ok? Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, quem já faz o Enem sabe, é necessário ali para corresponder à competência número 5, apresentar uma proposta de intervenção com 5 elementos, isso vale 200 pontos. E, por fim, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista, né? Competência número 4, ali a coesão, blá, 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 blá. Levando em consideração, óbvio, né? A língua formal, né, a escrita formal da língua portuguesa, então nós precisamos também respeitar a norma padrão, nós precisamos respeitar as regras gramaticais, ok? Então, a questão na verdade é a seguinte, olha só. Primeiro, como nós tínhamos combinado, deixa eu te mostrar uma coisa. Vamos destrinchar a frase temática, ok? Então vamos lá, olha só. Deixa eu conversar com você aqui rapidinho. Quando a frase ela é muito grande, nós precisamos destrinchar essa frase. O que significa? Pegar parte por parte e entender parte por parte dessa frase. Porque a gente tentar de uma vez só associar tudo ali, né, ao mesmo tempo, nós vamos ficar de fato confusos, ok? Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é justamente
pegar parte por parte e associar aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa. Essa associação ela é feita por meio de perguntas. Felipe, não estou entendendo muito bem do que você está falando, deixa eu te explicar. Olha só, vamos lá de novo. Destrinchando a frase temática. Felipe, o que significa? Bom, nós temos lá, né? A frase é: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pela mulher no Brasil. Grande mais. Nós temos as palavras-chave nessa temática. Quais são as palavras-chave? Então, por exemplo, primeiro, desafios. Você vai pegar essa palavra desafios e vai fazer a seguinte pergunta: há desafios? Se há desafios, quais são eles? Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é o seguinte: olha só, nós não vamos questionar se existem desafios, porque eles existem. A frase temática já contou isso pra gente. Nós vamos afirmar, né, reafirmar na verdade, porque como eu disse, a frase temática já afirmou, e nós vamos perguntar quais são esses desafios. E aí, muito importante é você já pensar que essa pergunta ela vai ser feita no plural, porque se a palavra aparecer no plural, a pergunta tem que ser feita no plural. Então, se há desafios, nós temos que perguntar quais. Depois nós temos enfrentamento. Nós vamos perguntar, obviamente, como, mas antes, o que é enfrentar? Enfrentar é combater. Enfrentar, combater é ao menos atenuar. Aí nós temos que perguntar por que é algo que precisa ser enfrentado. Se é algo que precisa ser enfrentado, então é um problema. Que problema é esse efetivamente? E óbvio, a pergunta geral, né? A pergunta mais emblemática é como esse enfrentamento vai acontecer. Depois nós temos o termo invisibilidade, e aí nós vamos perguntar o que é invisibilidade, e nós vamos perguntar por que ela existe. Então, algo invisível é algo que não é notado, é algo que não é valorizado, é algo que não é discutido. E por que algo não é notado, por que algo não é valorizado, por que algo não é discutido? Agora repare, até então, que algo é esse? Aí nós temos aí a terminologia mais importante, talvez, que é justamente o trabalho de cuidado. Então, o trabalho de cuidado, ele sofre desafios. Os desafios precisam ser enfrentados e essa invisibilidade também precisa ser enfrentada. Agora, a questão é por que o trabalho de cuidado ele é invisibilizado? Mais do que isso, o que é o trabalho de cuidado? Aí tem uma notícia muito boa para te dar. Deixa eu te contar uma fofoca. Talvez você, inclusive, tenha, né, presenciado isso também, ou tenha participado, enfim. O que acontece, na verdade, é o seguinte. Eu vi muitos alunos questionando, falando a respeito disso, mas pessoas também que não fizeram o Enem me perguntaram, falaram a respeito, né? Eu tenho amigos, por exemplo, porque você sabe, primeiro sai a saia. Qual saia? Né? Então se acostuma, tá? Se acostuma com a minha loucura aqui na hora de falar, porque ela acontece de vez em quando. Saia, que saia? Primeiro sai a frase, que era isso que eu queria, a frase temática. O próprio INEP, né? Solta lá nas suas redes sociais, oficiais e tudo mais. Aí saiu a frase temática. Os textos motivadores, oficialmente, eles só saem quando sai o caderno de provas, né? Mas a gente sabe que depois das 18 horas que os alunos vão saindo dos locais de prova, né? Já vai rolando aí a distribuição pela internet. Este ano vocês viram que rolou um texto motivador bem antes do previsto, né? Bem antes das 18 horas. Rolou um bafão aí, você viu, polícia envolvida e tudo mais. Mas isso aí é outra fofoca, né? Que não vai interferir aqui na nossa fofoca atual. Porque, na verdade, o que eu quero falar pra você é o seguinte. Apesar desse bafão, porque eu adoro uma fofoca também, não vou mentir. O que eu quero falar pra você é... Eu tenho, né, amigos... Por isso que a temática... Eu adorei essa temática, pra ser sincero, porque leva as pessoas a discutirem, né? Algo que é de extrema importância. E aí, por que eu estou falando isso pra você? Pelo seguinte, olha só. Mesmo amigos que não tem nada a ver com o Enem, já tem curso superior, já trabalham e tal, não fizeram Enem,
Amigos, eu tenho certeza que alguns candidatos também, né? Se bobear muitos, amigos vieram e me falaram, Felipe, porque sai a frase temática, né? Felipe, se eu fosse, por exemplo, fazer o Enem, eu estaria perdido. Porque eu não sei o que é trabalho de cuidado. Eu não sei definir o que é trabalho de cuidado. E olha só que interessante. O Enem fez com que pessoas que sequer têm relação com o Enem quisessem discutir ou aprender, né? Quisessem saber o que é o trabalho de cuidado. E aí eu falei com os meninos, falei assim, não, pessoal, é porque na verdade acontece. Realmente, né? Existem aspectos da frase temática que são mais específicos. De um modo geral, muitas pessoas têm dúvidas, os próprios candidatos, mas o Enem tem uma característica muito importante, que é não deixar as pessoas na mão mesmo. Então, como nós vamos perceber daqui a pouquinho, né, e eu falei para eles, inclusive, olha, o próprio texto motivador vai explica o que é o trabalho de cuidado. E como a maioria já sabe, né, o trabalho de cuidado, que tipo de trabalho é esse? É o trabalho basicamente relacionado ali ao cuidado mesmo, associando ali também ao trabalho, né, majoritariamente ao trabalho doméstico. É cuidar da casa, é cuidar dos filhos, é cuidar do parceiro, né, cuidar dos afazeres domésticos mesmo, né? E a gente sabe que nessa perspectiva há uma grande desvalorização, por isso que há essa invisibilidade. Muitas pessoas não consideram o trabalho de cuidado como trabalho. É simplesmente uma obrigação que majoritariamente tem que ser exercida pela mulher. Então a gente vê uma concepção muito machista em relação a isso, e essa temática ela foi muito importante porque as pessoas discutiram, tiveram ciência da necessidade de discutir isso. E aí, já que nós estamos falando de mulher no Brasil, qual que é a situação da mulher no Brasil? Que seria a outra pergunta que nós faríamos, né? A situação da mulher no Brasil é uma situação de marginalização. Nós sabemos que as mulheres são marginalizadas na sociedade pelo simples fato mesmo de serem mulheres, né? Então, basicamente, tudo que é exercido pelo gênero feminino é invisibilizado, porque é um processo histórico, é uma sociedade construída à base do machismo, é uma sociedade patriarcal que a gente tanto fala, que a gente tanto discute. Então, repare, quando a gente pega cada elemento e discute de forma separada, e destrincha cada elemento, aí a ideia da frase temática fica mais tranquila, fica mais fácil. Então, veja, não é um tema difícil de ser discutido. A frase temática, pela extensão, ela pode até assustar, mas quando a gente faz essa minuciosa análise, quando a gente vai destrinchando, aí a gente consegue perceber que as coisas ficam mais fáceis. Então, a primeira sugestão que eu tenho para vocês é justamente essa, tá? Quando a frase for muito grande, pega item por item e vai fazendo pergunta: quais? Por quê? Como? Qual é a situação? E aí, naturalmente, você vai perceber que a compreensão vai ficar muito mais fácil, e aí você não vai correr risco, por exemplo, de tangenciar o tema ou até mesmo de fugir do tema, que aí geraria a nota 0, por exemplo. Tangenciamento é uma nota muito baixa, o fugir aí a gente não tem alternativa, aí é o 0, coisa que não vai acontecer com você, ok? Então, levando esse aspecto em consideração, a primeira sugestão é justamente essa, tá? A gente fazer justamente essa análise mais minuciosa dos elementos que compõem a frase temática. Alright? Ok? A partir disso, o que eu quero mostrar para vocês? Voltar a falar do texto motivador, né? Nós já falamos um pouquinho, agora eu quero falar mais um pouquinho do texto motivador para vocês, que é justamente o seguinte, olha só. So sorry. Me desculpa, gente. Vai rolar umas tossezinhas de vez em quando, né? Que quando fala demais, eu falo demais, né? Vocês já perceberam que eu falo. Aí vocês vão ignorar, tá? Que a aula é isso mesmo, ok? Eu peguei a referência bibliográfica do texto número 1, né, que tem lá pra gente na coletânea. São 4 textos, eu peguei a referência bibliográfica do texto número 1. Só que o que eu quero chamar a atenção também aparece no texto número 2, também aparece no texto número 3. E isso é recorrente em todas as propostas do Enem. Se você quiser pegar a de 2022, você vai ver a de 2021, 2020, 19, 18, 17, blá, 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 blá. Que é justamente esse termo que eu destaquei aqui pra gente, ó, o adaptado. Você tá vendo adaptado aí, certo? Tá, Felipe, tô vendo. O que significa? Aqui,
é básico, mas lembre-se de que o básico é o nosso alicerce mesmo. É a base, é o que vai construir, é o que vai dar a sustentação para a gente construir de forma sólida o nosso texto. Quando nós temos texto adaptado, isso significa, claro, que o texto foi mexido, que ele foi modificado. E o que isso significa? Deixa eu te contar o que isso significa, que você vai gostar de saber, né? Primeiro eu vou te contar uma fofoquinha de bastidor em relação à correção do Enem, ok? Que eu sei que você gosta, sei que você é fofoqueiro, sei que você é fofoqueira, então você gosta, tá? Aqui, aí, presta bastante atenção que nas minhas aulas sempre rolam fofocas, ok? Eu sou fofoqueiro nato, então começa a me acompanhar mesmo, porque se tem uma coisa da qual eu gosto, é de fofoca. Então aqui, ó, o treinamento do Enem ele acontece basicamente em duas fases, duas etapas. A primeira online, em que o treinamento ele é feito por meio da proposta do ano anterior, né? Claro, porque ninguém tem acesso à proposta do ano, né, de execução da prova. Então, ao treinamento com a proposta do ano anterior, aí treina-se, né? Lá, competência 1, competência 2, 3, 4, 5, não. Aí, né, os candidatos aos professores corretores, né, passam por provas, por testes, aí se a aprovação, tem a segunda fase do treinamento, que é o treinamento presencial. Aí o treinamento presencial, obviamente, acontece depois da prova, né, já feita, então aí o treinamento presencial, obviamente, ele é feito com a proposta de redação do ano, aqui no caso de 2023. E aí, por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso pelo seguinte: no treinamento presencial, uma das primeiras sugestões que os coordenadores dão para os corretores é a seguinte: leiam os textos motivadores na íntegra, de forma completa. Literalmente, pegar lá a referência bibliográfica, jogar no Google e ler os textos motivadores na íntegra, do jeitinho que eles de fato são, não de forma adaptada. E por quê? Porque por meio das informações que estão lá e não apareceram na prova, os corretores têm uma noção maior do que seria bom trabalhar do que não seria bom trabalhar. Cuidado para você não interpretar de forma inadequada. Eu não estou dizendo que só as informações existentes nos textos motivadores originais são válidas. É claro que não. Mas essa orientação ela é dada justamente porque, olha só, nós vamos perceber isso no nosso vídeo, na nossa aula daqui a pouquinho, tá? Mas já adiantando para você. O texto motivador, ele serve para motivar o candidato. Então, quando o professor seleciona o texto motivador e faz a adaptação, o que isso significa de forma específica? Então, tá lá o texto na íntegra. Aí, o que o professor pensa? Olha, bom, então eu vou deixar essa informação aqui. Essa informação, se o aluno for esperto, ela vai motivar, ela vai incentivar esse aluno a pensar nisso, nisso e nisso. Se o aluno pensar nisso, 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 é um bom elemento argumentativo para ele compor o texto dele. Então, por isso que eu falo que se você souber usar o texto motivador, tá tudo muito tranquilo para você. Porque como nós vimos lá no enunciado, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Então, o texto motivador, novamente, ele não está lá à toa. Porque o raciocínio, como eu disse, do professor que elabora a proposta é: eu vou deixar essa informação explícita e a partir dessa informação explícita, o candidato consegue chegar a essa informação, a essa informação, a essa informação. E a partir disso ele compõe o processo argumentativo dele. Mais uma vez, para ficar bem claro, não significa que o raciocínio tem que ser basicamente voltado para aquelas informações que foram retiradas. Mas em muitos casos é isso que acontece de fato. E como eu disse novamente, é uma orientação mais específica, uma ideia mais interessante, mais concreta para o corretor sobre o que seria um bom argumento para ser apresentado na redação. Ok? A ideia então é justamente essa. A importância do adaptado, de você entender o adaptado, é justamente isso. Existem pistas e a partir dessas pistas você chega àquilo que de fato vai compor o processo argumentativo do seu texto. Para ficar mais fácil, para você entender isso de forma mais fácil, deixa eu te mostrar. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, já o texto número 1. Deixe-me
ler aqui com você rapidinho o texto número 1 e depois eu vou mostrar como que a gente consegue trabalhar de forma efetiva com isso daqui, tá? Então o texto número 1 fala o seguinte: o trabalho de cuidado é essencial para nossas sociedades e para a economia. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário, que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Então, olha só, deixa eu só te falar uma coisa aqui, presta atenção. Como nós tínhamos conversado, se por um acaso o candidato não soubesse o que é o trabalho de cuidado, você viu que no texto número 1 esse conceito já apareceu. Então, por isso que eu falo, calma, nunca ignore os textos motivadores, né? Que é justamente isso que eu estou te mostrando, a importância dos textos motivadores. Leia com tranquilidade, explore bem os textos motivadores, porque a partir disso você vai conseguir construir um excelente texto, né? Então, voltando. Se ninguém investisse tempo, esforços e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnados. Em todo o mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por essas mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. As mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remunerados. Então, o que eu quero que você entenda a partir de agora? Olha só. Bora lá. Nós temos aqui o texto número 1 e nós temos a informação explícita número 1, que é a seguinte: o trabalho de cuidado é essencial para as nossas sociedades. Essa é a informação explícita, ok? Claro que eu não vou, então preste bastante atenção, olha, eu não vou de forma alguma findar as possibilidades. Não significa que só o que eu disser aqui é válido. O que eu quero de fato mostrar para você é como, por meio do texto motivador, a gente consegue acionar nosso conhecimento de mundo e, a partir disso, escrever sobre qualquer texto, sobre qualquer tema, ok? Então, essa é uma das informações com algumas possibilidades. Mas, de novo, não significa que, por exemplo, se você não tiver falado sobre isso, você errou. Pelo amor de Deus, não é isso não, tá? Então, como nós estamos vendo aqui, ó, o que a gente pode perceber, então? O trabalho de cuidado é essencial para nossas sociedades e para a economia. Essa é a informação que está explícita lá no texto número 1, ok? Aqui, deixa eu te contar uma coisa. Quando você chega para o seu contatinho, né, para o seu amor, para o seu namorado, para a sua namorada, enfim, né, e fala assim: você é essencial para mim. O que você está esperando? Você está esperando que a pessoa fique calada, olhando para sua cara? Ou você está esperando uma resposta dessa pessoa? Eu tenho certeza de que você está esperando uma resposta. Na maioria das vezes você está esperando, né? Já que a gente é muito emocionado no primeiro momento com essa questão de amor, né? Ah, e você também é essencial para mim. Ou então o mínimo, né? Que é o que geralmente as pessoas fazem. Quando você faz uma afirmação, a outra pessoa faz uma pergunta. Então, quando você fala, você é essencial para mim, é mesmo? Por que você acha que eu sou essencial para você? Aqui é a mesma coisa. Quando o texto fala o trabalho de cuidado é essencial para as nossas sociedades e para a economia, naturalmente, nós vamos perguntar por que ele é essencial. Aí, como vocês podem perceber, existem diferentes possibilidades para isso. Quais são essas diferentes possibilidades? Nós podemos pensar que o trabalho de cuidado é essencial porque ele é a base para a execução de outras atividades como estudo. Como assim? O que isso significa especificamente? Bom, por exemplo, né? Pegar a situação de grande parte dos estudantes mesmo, né? Eu, por exemplo, quando morava com os meus pais, na infância, na adolescência, eu tive o privilégio, por exemplo, de ir para a escola de manhã, chegar à minha casa com o almoço pronto, almoçar e fazer as atividades da escola à tarde, por exemplo. Aí eu tomava banho, trocava de roupa limpa, dormia, né, numa cama limpinha, acordava no outro dia, tinha o café, né, que minha mãe fazia, aí eu tomava, ia para a escola, voltava, o almoço estava pronto,
outra roupa limpa. Então, o que isso significa? Que eu tive possibilidade de investir no meu estudo porque teve alguém cuidando de mim. Teve um trabalho de cuidado de extrema importância. Porque imagina, né? Você tem que estudar, você tem que fazer sua comida, você tem que lavar sua roupa. Eu sei que essa realidade, inclusive, é a realidade de muita gente, tá? E aí eu tenho certeza que as pessoas que se identificam com essa realidade teriam uma vida muito mais fácil, se dedicariam muito mais ao estudo, teriam um rendimento muito maior se houvesse uma pessoa por trás cuidando desses afazeres, como aconteceu comigo, por exemplo, como eu tô falando pra vocês. Isso na época da escola, tá, gente? Sendo sincero com vocês, na época da faculdade já não mais, né? Mas de qualquer forma já foi um período muito, muito, muito importante porque houve grandes facilidades por causa do trabalho de cuidado, ok? Então é essa a perspectiva. A base para a manutenção da saúde. A mesma coisa, você tá doente, por exemplo, tem alguém para cuidar de você. Tem alguém para te alimentar, e a gente sabe a importância da alimentação, por exemplo, para você se recuperar de uma doença. Existe uma pessoa, por exemplo, para te dar o remédio, né, para te lembrar, olha, agora está na hora desse remédio, então naturalmente a sua recuperação tende a ser muito mais rápida, muito menos sofrida, inclusive. A própria questão da higiene mesmo, como eu falei em relação a lavar roupa, ter um lugar limpo para poder dormir. Quanto maior a higiene, né, maior a possibilidade de você não contrair ou piorar, né, uma doença. Então, esse aspecto também é importante, a gente pode pensar nesse aspecto. Base para execução de trabalhos fora de casa. Gente, pensem, e olha que assim, por isso que a temática ela é de extrema importância, porque tem muita mulher que faz isso, né, muita mulher que dá conta de tudo de casa, tem que, né, cuidar, passar, lavar e ainda trabalha fora de casa para o trabalho remunerado para cuidar dos filhos. Agora no final do ano, por exemplo, eu discuti com os alunos no meu curso sobre a temática foi o abandono paterno, né, resumidamente, né? Mães solteiras, né, mães que cuidam sozinhas, né, dos filhos. E foi muito bacana porque nós discutimos justamente esse papel da mulher na sociedade. Muita coisa pode ser aproveitada aí na proposta de 2023. E aí eu estou resgatando isso justamente porque, pessoal, é muito grande o número de mulheres que, né, são abandonadas mesmo, né? Mulheres que são abandonadas pelos parceiros, pelos pais, e elas, de forma cruel, vamos dizer assim, né? Porque não deixa de ser, né? Abandonar a mulher é crueldade, sem sombra de dúvidas. Mas assim, elas dão conta de fazer tudo. Mas obviamente que esse dar conta de fazer tudo, primeiro, isso claro, não justifica, né? De forma alguma. E segundo, é o dar conta de fazer tudo, mas esse tudo também ele é relativo. Porque, por exemplo, é claro que quando você tem ajuda, você consegue proporcionar muito mais coisa. Então, o tudo, em muitos casos, é o básico, que é o que dá para oferecer ali, mas poderia oferecer mais se houvesse ajuda, por exemplo. Aí, voltando aqui para nossa temática, o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar no papel do homem. O homem que trabalha fora, que tem um trabalho socialmente reconhecido, que tem um trabalho socialmente valorizado. E eu falo isso porque o trabalho de cuidado, em muitos casos, não é reconhecido, em muitos casos não é valorizado sequer conhecido. Como eu falei para vocês, existem pessoas que não sabem o que é o trabalho de cuidado. Aí eu tô contando isso porque se o homem que está fora de casa trabalhando, ganhando a grana, tendo ali o seu reconhecimento, ele tem todo um alicerce dentro de casa. Por quê? Porque os pepinos dentro de casa são resolvidos pela mulher, com os filhos, com a casa, com a comida dele, com a roupa dele. Além disso, tem a base para a formação social das pessoas. Por quê? Porque é uma questão de altruísmo também. O trabalho de cuidado é uma representação importante do altruísmo. E por que eu falo isso? Gente, você está disponibilizando seu tempo, sua paciência, sua possibilidade de descanso para o outro. Porque é um trabalho, gente, basicamente assim, de 24 horas. Um trabalho de cuidado, um trabalho de casa. É manhã, é tarde, é noite, 7 dias por semana. Então é você, na verdade, se doar para o outro. E isso se torna realmente um exemplo. Isso pode ser, sim, considerado um aspecto responsável pela construção do caráter social das pessoas que conseguem reconhecer isso. Poxa, olha, ela se dedica tanto a outras pessoas, isso faz tão bem a outras pessoas, o olhar para o outro é tão importante que eu quero ser assim.
Quando eu falo eu quero ser assim, pessoal, que fique bem claro, não estou falando, por exemplo, da filha falando que quer ser majoritariamente exercer o cuidado de casa, não é isso não. O que eu quero ser assim eu quero ter um olhar para o outro. Isso não só filha, filho, todo mundo. Esse cuidado, essa preocupação, ela é importante não só para dentro de casa, como para o convívio em sociedade mesmo, que é justamente o aspecto relacionado ao altruísmo, ok? Então, esses aspectos são de extrema importância justamente por quê? Porque, como vocês viram, a partir dessa informação explícita, a gente conseguiu pensar em todos esses outros aspectos. Lembrando que podem existir aspectos diferentes, eu não estou falando que são só esses, mas o mais importante é você entender que com essa informação explícita, naturalmente nós chegamos a todas essas possibilidades de raciocínio, ok? Além disso, ainda no texto número 1, nós temos a segunda informação explícita que eu selecionei, tá? Não que seja só essa informação, não que seja só a primeira, mas a segunda que eu selecionei. O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por essas mulheres e meninas. Então nós vimos que na frase temática tinha lá um grupo específico que era justamente mulher, né? E aqui o texto número 1 reafirmou isso, mulheres e meninas. E aí a pergunta básica que nós vamos fazer é: por quê? Por que esse trabalho ele é assumido majoritariamente por mulheres e por meninas? E aí nós temos o aspecto básico mesmo, né? Que é justamente a sociedade patriarcalista machista. Aí nós vamos já pensar no aspecto histórico. E aí quando a gente pensa no aspecto histórico, a gente pensa na história. E quando a gente pensa numa outra disciplina, a gente pensa em interdisciplinaridade. E aí já vem uma boa possibilidade de repertório sociocultural, que é de extrema importância para essa prova, ok? Então nós sabemos, na verdade, que apesar de existirem conquistas, né, femininas ao longo dos anos, nós sabemos que ainda há um caminho grande para elas percorrerem, infelizmente, porque a sociedade ela é patriarcal. Então a gente pode pensar justamente nessa associação temporal. As mulheres sempre foram classificadas como seres cuja responsabilidade é cuidar. Cuidar de casa, afazeres domésticos, dos filhos, do marido. Então havia proibição, por exemplo, em relação ao trabalho fora de casa. Havia proibição, por exemplo, em relação ao voto. Esses aspectos melhoraram? Melhoraram. As mulheres hoje elas podem trabalhar, as mulheres hoje elas podem votar. Mas ainda é o ideal? Não. Por quê? Porque aí já temos um desafio bem nítido para a gente. A dupla função da mulher, né? A tripla função da mulher, enfim, a sobrecarga da mulher mesmo. Porque a sociedade permitiu, vamos dizer assim, que a mulher trabalhasse fora de casa, desde que ela continuasse dando conta de passar, lavar, cozinhar, cuidar dos elementos ali dentro de casa, né? Então é um processo histórico, é um papel imposto para a mulher na sociedade desde então, como a gente já está acostumado, como a gente já conhece. Então o texto número 1, ele traz essas duas informações para a gente explícitas, e por meio dessas duas informações explícitas, a gente naturalmente consegue pensar nesses argumentos que já demonstram para a gente possibilidade de repertório, já demonstram para a gente possibilidade de desafios, ok? Nós temos também o texto número 2, né? O texto número 2 ele é mais curtinho, e ele vai servir como reafirmação daquele finalzinho do texto número 1, porque ele fala o seguinte, olha: média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade aos afazeres domésticos e ou às tarefas de cuidado de pessoas por sexo. Aí nós temos aí, né, Brasil 2019, sexo, homens 11 horas semanais, mulheres 21,4. Então o que a gente consegue perceber? Primeiro, né, é basicamente o que? O dobro. E aí a pergunta é, por quê? Por que as mulheres se dedicam muito mais ao trabalho de cuidado do que o homem? Nós respondemos já pensando no texto número 1, né? É a sociedade patriarcal, a sociedade machista. Aí o texto número 2, ele reafirma essa possibilidade e faz a gente pensar em duas coisas. A primeira é um papo muito bom que eu quero ter com você aqui agora, que é o seguinte. Nós estamos vendo que o texto número 2 ele é basicamente repleto de dados. Nós temos ali, inclusive, a fonte IBGE, né? E aí existe uma dúvida muito grande dos alunos, né? Porque existem muitas informações por aí de pessoas que não têm muito preparo, de que não se pode usar dados presentes nos textos motivadores na redação. Deixa eu te contar uma coisa. É claro que pode, você não é obrigado, mas você pode usar, desde que você tenha consciência do que você está fazendo. Então, por que eu estou te falando isso? Primeiro, que consciência você tem que ter? Quando você usa um dado
que está presente no texto motivador, a primeira questão que você tem que levar em consideração é: você não pode copiar, você tem que citar, ok? Cópia é plágio, é crime, você tem que ser preso se você fizer isso, inclusive, tá? Agora, citação, você vai citar a fonte direitinho, vai citar a informação direitinho e vai fazer uma paráfrase dessa informação, que é com outras palavras mencionar a informação que ele estava, ok? Então, a primeira questão é justamente essa: citar a fonte, fazer uma paráfrase. A segunda coisa que você tem que ter em mente é justamente o seguinte: você tem que reconhecer isso como um elemento que vai compor a sua argumentação, mas, então presta atenção, mas não vai ser considerado um repertório, ok? A informação presente no texto motivador, se aparecer no seu texto, não é considerada repertório. Se você, por exemplo, cita um dado que não estava no texto motivador com fonte, tudo direitinho, aí é repertório. Agora, um dado já presente no texto motivador não é repertório. Ué, Felipe, mas se não é repertório, para que eu citaria? Como eu disse, você não é obrigado, a gente só está conversando sobre a questão de dado no texto mesmo, ok? Mas existe utilidade. Então, por exemplo, uma das estratégias que eu ensino para os meus alunos para começar o texto é por meio da citação de dado estatístico, porque é uma estratégia fácil para se introduzir uma redação e muitas pessoas têm dificuldade para a introdução. Aí eu falo, olha, a probabilidade de aparecer dado lá é muito grande. Você pode usar aquele dado para poder começar a sua redação. De acordo com informações divulgadas pelo IBGE, vírgula, X% de alguma coisa, ponto. Esse dado revela uma problemática realidade existente no país, uma vez que... Então, olha como que sua conclusão. Olha como que a sua introdução já deu início. Aí aquele aluno, por exemplo, Felipe, meu problema é começar, depois que eu começo vai, quando ele cita o dado estatístico, por exemplo, nessas condições que eu expliquei, ele já não vai ter mais esse problema, ok? Então o primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é o seguinte: o dado, ele pode servir como comprovação mesmo de um argumento seu. Então você está lá discutindo o seu texto, né, blá, 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 e as mulheres exercem essa função de forma muito mais enfática do que os homens. De acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE, você está validando essa informação. Então é algo do tipo, olha, tá vendo? Não é no plano da ideologia, não. Não é o plano tipo assim, eu acho que essa informação é verídica, tanto é que existe um dado que comprova isso, tá? Então existem sim aspectos que fazem com que a gente pense no dado como uma boa estratégia. Mas, obviamente, como eu disse, você não é obrigado a usar. Mas também não é algo que vai te prejudicar se você souber usar de forma adequada, que foi o que eu expliquei. E a segunda coisa, como nós vimos, esse dado, ele está comprovando que nós já falamos no texto número 1, e aí já que nós estamos falando de repertório, esse dado não serviria como? Nós podemos pensar num clássico mesmo, né? Acionar nosso conhecimento de mundo em relação a Simone de Beauvoir. Beauvoir. Olha que pronúncia. É que vem cá, deixa eu te contar uma fofoca. Ó, eu te falei que eu sou fofoqueiro, né? E o bom é que eu faço fofoca assim, comigo mesmo, tá? Eu estudei na UFMG, na Faculdade de Letras da UFMG, e houve uma possibilidade de ir para Paris. E lá na UFMG, eu formei licenciatura português mesmo, tá? Não fiz língua estrangeira, não. Mas estudei por 3 períodos. Eu estudei por 3 períodos francês. E rolou a oportunidade de eu ir à França e tal, com os amigos. Eu tô assim, vou colocar meu francês em prática. Nananana. Gente, cheguei a Paris. Pisei no pé de uma nativa, de uma francesa. Olhei pra ela e falei, merci. Merci, gente. Eu pisei no pé e falei, merci, obrigado. Que é isso? Óbvio que ela olhou pra mim com uma cara de poucos amigos, pra não falar outra coisa, e saiu. Isso porque eu estudei por 3 períodos francês. Vocês verem como eu lido bem com o francês. Mas aqui, ó, pra poder gastar esses 3 períodos, Simone de Beauvoir, que foi uma figura bem emblemática no Enem mesmo, né? Porque há alguns anos aí na prova de humanas ela apareceu justamente com essa frase: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E o que isso significa aí, né? Significa que a construção social exerce, né? Impõe, na verdade, o papel da mulher, que nesse caso, nessa nossa discussão, é o trabalho de cuidado, ok?
Esse daí seria, então, o texto número 2, que é a reafirmação do texto número 1, e a possibilidade de a gente pensar no repertório, como eu falei para vocês. Aí, além disso, nós temos o texto número 3. Aí, no texto número 3, nós temos o seguinte: a sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas, entre elas as percepções sociais a respeito dos valores das convenções de gênero e a forma como mulheres têm se inserido na sociedade. Algumas permanências, porém, chamam a atenção, como a delegação, quase que exclusiva às famílias e nessas às mulheres, de atividades relacionadas à reprodução da vida e da sociedade, usualmente nominadas trabalho de cuidado. Então, basicamente, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no texto número 1, na verdade, que é pegar o aspecto explícito, fazer a pergunta e acionar nosso conhecimento de mundo, que seria o aspecto implícito. Então a informação explícita aí seria, né? Não só, tá, gente? Mas só para vocês entenderem o mecanismo. A sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas. Aqui nós perguntaríamos naturalmente para o texto quais seriam essas transformações. O próprio texto já respondeu. Entre elas, as percepções sociais a respeito dos valores e das convenções de gênero. Então, ou seja, a primeira pergunta não seria muito útil porque a resposta já está no texto, mas aí a resposta vai gerar outra pergunta. Entre elas, as percepções sociais a respeito dos valores e das convenções de gênero e a forma como mulheres têm inserido na sociedade. Pergunta básica número 1, quais são essas percepções sociais? E tem a pergunta básica número 2, como as mulheres têm se inserido na sociedade? Aí, a partir dessas perguntas, nós chegamos às respostas. Primeiro, apesar da existência de conquistas femininas ao longo do tempo, como nós discutimos, né? Então as mulheres elas não podiam, por exemplo, trabalhar fora de casa. As mulheres elas não tinham direito, por exemplo, de votar, né? Então conquistas aconteceram, mas apesar de, né? Como a própria inserção no mercado de trabalho, ainda é uma construção social que invisibiliza que invisibiliza a mulher, ok? Que construção social é essa? Como nós já discutimos, inclusive no texto número 1, o aspecto patriarcal, o aspecto machista, a questão de marginalização da mulher, do gênero feminino, tá? E por fim, voltando à pergunta básica número 2, como as mulheres têm se inserido na sociedade? A inserção ocorre com ressalvas. Por exemplo, a mulher pode estudar, trabalhar desde que mantenha a prática das funções domésticas. Então, é aquele acúmulo de função, né? Então, a sociedade agora deixa a mulher trabalhar e ter um trabalho remunerado. Só que ela não pode se esquecer de levar o filho para a escola. Ela não pode se esquecer de lavar a roupa de todo mundo. Ela não pode se esquecer de passar a roupa de todo mundo. Ela não pode se esquecer de fazer a comida de todo mundo. Então ainda há esse preceito social, né? Então houve sim conquistas, mas a gente ainda sabe que o papel que foi desde sempre transferido para a mulher continua sendo transferido. Combinado? Então a gente continua com esse desafio na nossa discussão. E, por fim, nós temos o texto número 4. Deixe-me já colocar aqui todas as possibilidades. Né? Todas as possibilidades, não. Vou colocar aqui para vocês o que nós vamos discutir nesse momento, para a gente poder dar uma agilizada. Então, texto número 1, o título é Desafios do Cuidado. Então, a primeira questão explícita que já tinha aparecido na própria frase temática é justamente essa. Há desafios. Há desafios do cuidado. Há desafios. Novamente, quais são os desafios? Simples. Primeiro, valorização desse cuidado, né? É um desafio fazer com que a sociedade valorize o trabalho de cuidado, ok? Por que é um desafio? Mesma ideia, pessoal. A sociedade não reconhece esse trabalho como um trabalho essencial, por diferentes motivos. Entre eles, porque ele é majoritariamente exercido pela mulher, ok? Outro desafio é a desconstrução dessa mentalidade. Então, o desafio é a valorização. O outro desafio é que, para que haja essa desvalorização, é necessário que haja uma desconstrução dessa mentalidade. E como que a gente desconstrói essa mentalidade? Pessoal, não tem jeito, é por meio da informação. E essa informação ela pode chegar por diferentes mecanismos, seja escola, seja mídia, ok?
E isso é complementado por meio do estabelecimento de maior discussão a respeito desse trabalho. Então essa discussão ela pode vir das escolas, mídia, o governo tem que promover, né, campanhas para essa discussão. Nós temos que levar em consideração, inclusive, o aspecto da aposentadoria dessas pessoas que lidam com esse trabalho de cuidado. O texto não verbal aí mostra isso, olha. A gente consegue perceber 3 gerações. Aí nós temos aí, né, uma senhora mais velha, uma mulher e parece, né, uma criança mais do gênero masculino, né? E aí é interessante a gente pensar nesse aspecto porque a quebra tem que acontecer ali, ó, na criança. O gênero escolhido ali não foi à toa, porque se fosse uma menina, por exemplo, seria uma ideia de perpetuação. Ali seria a ideia de quebra, porque tipo, o homem ele tem que reconhecer a importância desse trabalho. Ele tem que assumir uma postura que valorize esse trabalho. E a sociedade, obviamente, precisa fazer isso. Aí, como nós estávamos falando, né, já que apareceu uma imagem de uma senhora, aposentadoria para mulheres que passam a vida inteira com trabalho de cuidado é o salário mínimo. Gente, isso é justo? Real, isso é justo? Como nós discutimos, inclusive, há uns minutos. É um trabalho basicamente sem folga, é um trabalho sem férias, é um trabalho sem reconhecimento. Então, como na hora de receber um auxílio, né, na hora de se aposentar, essa aposentadoria vai acontecer com o mínimo? Isso não faz sentido. Tem que haver uma manifestação social para que haja uma mudança nessa estrutura, para que haja uma mudança governamental em relação a essa realidade, tá? Informação explícita número 2, é obrigatório repensar os sistemas de atenção. É obrigatório repensar isso, inclusive, pessoal, porque nós sabemos, a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. E aí, nesse aspecto, inclusive, o trabalho de cuidado, ele acaba sendo ainda mais essencial. Então, isso tem que ser repensado porque algo que é ainda mais essencial não pode ser desvalorizado, não pode ser invisibilizado de forma alguma, ok? E, além disso, a pergunta básica, por que a equidade social? A gente sabe que é por meio dessa equidade que a gente vai conseguir ter uma sociedade mais honesta, uma sociedade mais justa e uma sociedade melhor para todo mundo. Então, por isso, há essa importância, essa discussão, essa mudança, a importância dessa mudança de raciocínio social, ok? Bom, como eu falei para vocês, né? Nós tivemos aqui uma discussão a respeito de possibilidades que podem aparecer na redação de 2023. O mais importante para mim, sinceramente, não foi trabalhar com argumento. Poderia ter sido esse argumento, poderia ter sido esse argumento, poderia ter utilizado esse repertório. Isso não foi o mais importante para mim. O mais importante para mim é mostrar para você o seguinte: por meio do texto motivador, naturalmente nós chegamos a informações que poderiam compor a nossa argumentação. Se eu souber, se eu treinar, né, estratégias de leitura, se eu tiver técnicas para saber lidar com o texto motivador, eu não tenho que ficar preocupado com qual tema vai cair na redação. Porque eu sei que eu vou escrever sobre qualquer tema. Então, para mim, o mais importante foi nesta aula mostrar para você como que os textos motivadores, quando bem analisados, eles acionam o nosso conhecimento de mundo. Não à toa o nome é justamente texto motivador, porque ele serve para nos motivar. Então preste bastante atenção nesse aspecto, preste bastante atenção nisso, porque com certeza isso vai te ajudar demais, tá? Só que, ó, nossa análise de 2023 não acabou não. Por quê? No nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, eu vou mostrar para você uma possibilidade de organização dessas ideias no texto, ok? Então, vou mostrar para vocês uma possibilidade de esquematização, de estruturação dessas ideias. Porque depois disso, já vou dar um spoiler para você, haverá um vídeo da minha parceira, da minha amiga, da minha irmã Viviane, a Vivi, conhecida também como Viviane Angélica, porque o nome dela é composto, tá? Ela provavelmente não vai falar isso no vídeo não, mas eu já tô te contando, ok? O nome dela é Viviane Angélica. E aí, ela vai fazer uma análise de um texto modelo para essa temática, ok? Então ela vai analisar a introdução direitinho, porque no meu próximo vídeo eu vou te mostrar a estruturação. Aí ela vai mostrar, né, a introdução,
o que o menino fez na introdução que é legal, D1, o que ele fez que é legal, D2, conclusão e assim por diante, tá bom? Então, olha só, espero você na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, combinado? Então, até já, até o próximo.